Algumas pessoas já passaram por essa situação de estarem em um time em que o gestor fecha os olhos para isso. Porque... Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui quem fala é Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre a situação de você ter um membro do time que produz bem, mas estressa todo o time. Então vamos chegando, sejam bem-vindos. Se você tem algum membro do time que causa um estresse, se você é gestor, gestora, mesmo que não seja gestor, gestora, às vezes um membro do time se sente realmente incomodado com aquele ou aquela que, embora esteja produzindo, causa realmente um estresse no time. Se você tem um membro do time nesse sentido, aproveita e manda um aviãozinho para ele ou manda para os demais do time. É interessante que as pessoas se percebam. Acredite, muitas vezes o colaborador ou a colaboradora não percebe realmente que estressa o time. Acredite, nós vamos abordar isso. Então, eu queria que a gente avaliasse o seguinte: o que é essa questão do estresse? Por que o colaborador estressa o time e que nível de estresse é esse? Se a gente pode viver realmente longe do estresse. Olha só, o estresse realmente não tem como a gente ficar isento dele. E, na verdade, o estresse, um nível de estresse, é realmente ideal para que a gente consiga se aperfeiçoar. O estresse faz, inclusive, parte da nossa adaptabilidade. Nós, como seres humanos, nós estamos aqui agora porque o nosso corpo sofreu estresses ao longo do tempo. Se a gente não sofreu um estresse, a gente não performa, a gente não se supera. Então, realmente, um nível de estresse é interessante, é importante. Agora, quando a gente tem um nível de estresse acima de um determinado padrão, e esse padrão, cada um vai ter o seu, cada um vai ter um nível de estresse tal, que, por exemplo, eu posso ter um nível de estresse, suponhamos 10, vamos colocar um número 10 aqui, posso suportar um nível de estresse 10, e uma outra pessoa que trabalha comigo pode suportar um nível de estresse até o nível 7. Quando eu digo suportar esse nível de estresse, não significa que a pessoa não aguente aquele nível de estresse. Ela aguenta, mas para não ter adoecimento, não ter comprometimento, não chegarmos ali no absenteísmo, afastamento, licença médica ou prejuízo na produtividade, esse estresse ele tem que ser tal que ele seja sustentável, porque senão a gente chega a um padrão que a gente alcança uma coisa chamada de estresse. Não vamos aprofundar nisso, mas é interessante que você entenda que cada estresse que a gente tem, embora, como eu disse no começo, ele é importante, o estresse é importante, um nível de estresse é importante, mas cada estresse que a gente tem, o corpo da gente, eu vou tentar não falar em conceitos, em nomes técnicos aqui, mas simplificando, o corpo da gente, quando a gente é submetido a um nível de estresse, ele tem uma determinada carga, ele sofre um tipo de desequilíbrio, nosso organismo todo sofre um tipo de desequilíbrio, e o corpo, o nosso próprio corpo, ele tem recursos para fazer com que o nosso corpo volte ao equilíbrio. Então, não é o estresse que vai fazer a gente adoecer, porque, como eu estou dizendo, o nosso corpo tem recursos para fazer a gente se recuperar desse estresse. Acontece que, dependendo do nível do estresse e da continuidade do estresse, é tipo assim, o corpo provê uma carga, vamos dizer assim, uma carga de remédio, né, para simplificar, uma carga de remédio própria do corpo para recuperar o corpo desse estresse. Então, o corpo pensa tipo assim, recebi o estresse, então corpo, desenvolve aí um remédio, um antídoto para me ajudar aqui a eu me recuperar desse estresse. Aí o corpo coloca esse remédio. E aí o corpo leva um tempo para se recuperar. Então, ele já fica preparado, teoricamente, para um novo estresse. Na hora que ele atinge o novo estresse, também, novamente, ele libera esse antídoto, vamos dizer assim, para a gente se recuperar. Ocorre que o nosso corpo tem uma programação, tem um nível de inteligência que a gente tem que poupar energia. A gente já conversou aqui que o nosso corpo, a gente economiza energia. Isso também faz parte da nossa adaptabilidade. O cérebro economiza energia. Então, o corpo vê, tipo assim, teve um estresse aqui. Então, desse estresse para o próximo, já demorou menos tempo. Então, eu vou ter que liberar uma carga agora aqui mais rápida. Chega um momento que, se o estresse for constante, o corpo
pensa tipo assim, não, aqui não tem como liberar um remédio para esse aqui, porque o intervalo de um estresse para o outro está sendo muito pequeno, não vai adiantar eu liberar esse remédio, porque não vai dar tempo recuperar. Então eu não vou liberar, não vou gastar energia, porque quando o corpo libera esse antídoto, ele gasta também uma energia para liberar esse antídoto. Então a programação é meio que assim, não, eu não vou liberar porque o estresse está constante, então deixa desse jeito aí, entende? Aí o que acontece? Quando o corpo interpreta dessa forma, a gente tem inflamação no corpo, as nossas células se inflamam e aí desencadeia algumas coisas aí que a gente não vai tocar nesse assunto hoje. Mas queria só dizer que o estresse não é qualquer estresse não, tá? Então, vamos lá. Se a gente tem um colaborador que produz bem, mas estressa o time, nossa, o que é que a gente vai fazer? Um amigo, quando viu o cartaz da live, um amigo muito estimado, me mandou uma mensagem dizendo, Rômulo, mas e quando tem um colaborador que nem produz e ainda estressa o time? Então, para quem não é gestor, que não passa pelos desafios de gestor, não passa na pele os desafios de gestor, e eu sei muito bem o que é isso, porque eu já recebi várias mensagens nesse sentido de, vamos dizer assim, soluções rápidas para a questão. Então, quem não é gestor, quem não está gestor, pensa de uma forma muito rápida na seguinte solução. Ora, se você tem um membro do time que não produz e ainda estressa o time, então ou tira, ou demite, ou tira, ou permuta esse colaborador, esse membro do time, ou tira o gestor. Então, ou tira o membro do time que está dando trabalho, ou tira o gestor que não está conseguindo, como é que eu posso dizer, estimular, motivar o colaborador, não está conseguindo dar feedback, não está conseguindo, enfim, ter a inteligência emocional necessária, aliada às técnicas, para conseguir gerar uma conexão com esse membro do time e ajudá-lo ali a ele se integrar no time e juntos montarem ali um ecossistema de produtividade e de engajamento. Então, quem não é gestor pensa na seguinte forma: tira o funcionário, tira o colaborador ou tira o gestor, troca um dos dois. Então, e dependendo também do nível de, por exemplo, se for um empresário que tem um distanciamento entre a parte de gestão e liderança, né? Se é muito distante disso, também pensa, olha, ou tira o gestor ou tira o colaborador. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que isso é errado ou que é certo. Faz sentido também, só que em algumas situações, quem é gestor ou gestora sabe disso, em algumas situações não é tão fácil abrir mão do colaborador. Ou então não é tão fácil tirar o gestor, trocar o gestor. E aí varia, cada situação, cada caso é um caso. E já vi vários diferentes e realmente, se você for gestor, gestora, você entende muito bem o que eu estou te falando, porque talvez você tenha passado por situações, ou colegas seus tenham passado, de que você quer tirar um membro do time, mas você sabe, por exemplo, que se você tirar, não vai haver uma reposição em tempo hábil para as necessidades do seu time. E tem outras situações em que o gestor não tem naquele momento. A gente sabe que, eu também defendo que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Porém, em determinadas circunstâncias, ocorre de ser realmente difícil a gente pegar aquele gestor, trocar aquele gestor, tirar aquele gestor e colocar um outro que seja do mesmo nível de liderança, de produtividade em si, enfim, que consiga performar como o gestor anterior. Aí você pode até estar se perguntando, então quer dizer que esse gestor que performa bem, ele vai ficar para sempre no cargo? É lógico que não, inclusive porque nada é para sempre, e eu entendo inclusive que tem que haver, realmente é interessante que haja essas trocas de gestão, essas mudanças, porque faz bem para as empresas, para as organizações, dá uma oxigenada. Porém, realmente, em muitos casos, acredite, é difícil, porque naquele momento precisa-se de um gestor que performa bem, e as habilidades são as que a gente sabe, os papéis da liderança.
gestão e liderança, principalmente a liderança, porque realmente gestão sem liderança traz muitos vieses que às vezes comprometem a empresa de forma sistêmica. A gente depois aborda isso em uma outra live, mas realmente a liderança é a principal característica no gestor e realmente, inclusive por isso, é difícil realmente encontrar gestores que têm liderança que não têm liderança, para substituírem gestores que têm liderança. E não é que aquele que não tem liderança não chegue a ter. Claro que não, claro que pode ter. Tem técnicas para isso e eu estou aqui ajudando nesse sentido também. Meu intuito aqui é realmente transformar, eu usei até uma expressãozinha de brincadeira, transformar anti-líderes em líderes. A minha intenção é essa, levar você aqui a desenvolver a sua liderança a patamares que você nem imaginava. E eu tenho recursos para isso, nós vamos te ajudar e você vai conseguir, com certeza. Agora eu estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua. Qual é a sua parte? Aplica o que eu estou dizendo. Aplica o que eu estou dizendo e se você tiver inseguro com isso, pesquisa o que eu estou falando, sorteia, faz um sorteio. Ele falou num tema tal, ele abordou isso. Então eu vou pesquisar aqui para ver se ele está falando alguma coisa que realmente corresponde. Aí fica à vontade, sorteia aí os temas e verifica. Se você vir que realmente faz sentido, então segue o que eu estou te dizendo, não vai procurar muita gente, muitas fontes, porque você vai se embananar. Escolhe uma, se não for eu, escolhe uma outra, escolhe uma que você se sente confiável, confortável, mas não vai escolher muitas, porque, embora cada uma tenha realmente uma eficiência, mas se você misturar os conceitos, a linha, pode ser que demore mais. Escolhe uma, segue naquela, e depois daquela, se você achar que vale outra, e vale, claro, conhecimento é sempre importante, é sempre bom a gente aprender de fontes variadas, mas por enquanto, escolhe uma, mesmo que não seja a minha, se está seguindo outro que ensina liderança, ensina a levar engajamento e produtividade do teu time, então pega esse outro e segue na linha dele lá, até você concluir lá o estudo com ele, e depois, se fizer sentido para você, vem para cá. Mas eu quero te dizer que você consegue com certeza. Então, muitas vezes é difícil substituir esse líder, essa líder, por circunstâncias que às vezes a empresa ou a instituição precisa realmente naquele momento e não quer abrir mão e tal. Às vezes também tem os vieses, né? Às vezes tem a comodidade dos gestores de não arriscarem querer colocar um outro gestor, porque temem que a produtividade caia, o nível de performance caia. São vieses. Mas eles existem e a gente tem que trabalhar com base no que existe. Então, nesse caso, alguém iria dizer, olha, tira o colaborador ou tira o gestor. Isso seria realmente uma opção que teoricamente resolveria, mas a gente sabe que é difícil. Então vamos aqui amparar, vamos dizer assim, amparar os gestores que não têm essa facilidade de trocar o membro do time, ou então o gestor que não vai ser tirado se o time não causar uma improdutividade também relevante assim. Então vamos lá nesse sentido. Só lembrando que você, gestor, gestora, você é responsável pela produtividade do seu time. Se o time não performa bem, você é uma engrenagem fundamental nele. Então não dá para dizer assim, a gente não produziu bem porque o fulano de tal não produziu bem. Ele prejudicou a produtividade do time. Não. Os custos disso serão realmente direcionados a você, porque você está no cargo de gestão, então você é o responsável. Por isso que você tem que se ligar nesse sentido também, porque a responsabilidade do seu time, embora você seja um membro do time, mas formalmente a responsabilidade é sua. Então, justificativas para o desempenho do time, você não pode usar como justificativa para a não performance do time um colaborador que esteja performando mal. Porque cabe a você ou trocar aquele colaborador ou auxiliá-lo a engajá-lo no time e juntos vocês produzirem bem. Faz sentido? Então, se faz sentido, comenta aí, diz se faz sentido. Então, mas vamos abordar aqui a situação, fonte do tema, que é se o seu colaborador produz bem
mais estressa o time. Olha, isso é um viés, isso causa um viés em muitos gestores pelo seguinte, acompanha aqui a linha de raciocínio. Eu tenho um gestor, eu tenho um colaborador que performa muito bem, Suponhamos que o Rômulo, vou me usar como personagem, suponhamos que eu não tenha os estudos e tal, e a experiência que eu tenho. Um gestor sem aperfeiçoamento. Vamos colocar aqui como eu, nesse momento, se eu fosse um gestor sem aperfeiçoamento. Então, eu tenho um gestor um colaborador, perdão, que produz bem, colaborador que produz bem, às vezes produz muito bem, mas ele estressa o time. Então, se eu não tiver aperfeiçoamento, se eu não tiver estudo de liderança e gestão, nesse momento eu vou fazer o seguinte: não, fulano de tal produz muito bem. Está estressando o time, mas é o que mais produz. Eu não posso tirar esse membro do time, que é o que mais produz, porque ele está estressando os demais. Ora, os demais é que tem que arranjar alguma forma de conviver com ele harmoniosamente, porque é o meu melhor colaborador, então esse aqui é o meu xodó, esse aqui ninguém mexe porque ele ou ela produz muito bem. Então eu estou dando esse exemplo, algumas pessoas já passaram por essa situação de estarem em um time em que o gestor fecha os olhos para isso, porque o gestor fica confortável, se sente confortável porque tem um membro do time que performa bem, que produz bem, e se ele não tiver aperfeiçoamento, instrução em liderança, não tiver os conceitos que eu estou passando para vocês aqui, o que é que ele vai fazer? Não, isso aqui ninguém mexe, porque é o meu melhor, por que eu vou tirar daqui? Os outros que arranjem alguma solução aí para desenrolar aí esse conflito. Agora, nós vamos mudar esse gestor, nós vamos trocar esse personagem. Agora o Rômulo que vem para cá tem agora as propriedades, os estudos, e vocês agora se ponham, eu espero que vocês façam isso também, absorvam o que eu estou passando para vocês. Agora, o gestor com esclarecimento, com estudo, com aperfeiçoamento e prática das boas técnicas, ele vai fazer o seguinte, ele vai pensar da seguinte forma: poxa, esse membro do time ele produz muito bem, mas se ele estressa o meu time, ele pode ser um elemento desagregador que vai causar conflito no time e o time não vai se sentir engajado, não vai se sentir com sentimento de afiliação ao time, porque eu estou defendendo, eu gestor estaria defendendo esse ou essa colaboradora que produz bem, mas estressa todo o time. Então esse time não se sente bem estar naquele ambiente. É um ambiente, famoso ambiente tóxico, né? As pessoas dizem, eu vi algumas pessoas dizendo, a gente tem que ressignificar essa história de ambiente tóxico, porque não é assim, as pessoas têm que conviver realmente umas com as outras e buscar soluções e tal e tal. Olha, isso é muito bonito. Isso faz parte daquelas teorias que eu considero as teorias bolo confeitado, e eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque eu tenho 20 anos de gestão, 20 anos de prática, e não só prática, mas muito estudo também nessa área. São os mais variados, não vou aqui enumerar, mas pode ter certeza, isso daí, gente, existem ambientes tóxicos, realmente. Existem relações que são nocivas, elas existem. E muitas vezes a pessoa quer porque quer estar ali perto daquela relação nociva, querendo recuperar algo por questões de crenças, não estou falando especificamente de crenças religiosas, mas crenças pessoais, valores pessoais, no sentido de não, eu estou aqui, a minha missão é resgatar esse relacionamento aqui, eu vou tentar dar o meu melhor para que essa relação não seja tóxica. Isso é legal, isso é bacana, e é interessante, inclusive é interessante a gente fazer isso, mas até um limite. Quando a gente vê que esse limite está prejudicando a gente, está prejudicando o time, está prejudicando a produtividade, está deixando as pessoas se sentirem não engajadas no trabalho, isso aí já leva já requer uma determinada ressignificação, para ver se vale a pena você insistir em algo e por que você vai insistir em algo nesse sentido
que vai estar realmente lhe prejudicando e pode, inclusive, lhe adoecer mentalmente. A situação é essa, pode adoecer mentalmente. Pessoas adoecem pessoas mentalmente. Assim como pessoas favorecem um bom acolhimento a outras pessoas, assim como tem pessoas que proporcionam uma grande oportunidade de engajamento ali, de socialização, de conexões sociais, tem pessoas, no entanto, que realmente promovem o contrário e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, nesse sentido, se você tem uma boa prática, um bom estudo, uma boa teoria, se tu tá aqui acompanhando, tá vendo que eu estou trazendo aqui ao longo das coisas, inclusive com fundamentos fisiológicos, científicos, da neurociência, você vai entender que realmente quando a gente tem um membro que, mesmo que produza bem, ele estressa o time, isso não vale a pena, porque isso não é sustentável. Não é sustentável. Vai chegar um momento que o time vai ficar inflamado, vamos dizer assim. Vai ficar todo mundo num nível de estresse que, poxa, olha, vai participar de uma reunião, não tem mais saco de participar de uma reunião porque a pessoa está lá estressando, não tem saco de ir para um evento de congregação, um evento de conexões, que fortaleça conexões sociais, não vai porque a pessoa está lá e vai estressar. Enfim, isso gera realmente umas consequências, efeitos colaterais que não são interessantes para o engajamento e a produtividade. Sim, Romulo, mas e aí, o que é que você vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu já expliquei aqui o problema e agora a solução é muito fácil, só chegar e trazer o problema. E cadê a solução? Boa noite, Diana, grande líder, Diana, seja bem-vinda. Então, qual é os pontos que eu recomendo que você faça? Chama essa pessoa para uma conversa. Aliás, antes de chamar, vamos tentar revisar se você está fortalecendo as conexões no time. Você está construindo a sua equipe? Você está fazendo a manutenção do seu time? Se ainda não é um time, é uma equipe, você está buscando construir para que ele vire um time? Esse é o primeiro ponto. Está fazendo os passos que a gente já abordou nas outras lives, está fazendo reunião, está tendo nessas reuniões feedback com aquele formato de não daqui para trás, mas daqui para frente, usando aqueles conceitozinhos, aqueles atalhos que eu trouxe, ao invés de dizer, você fez isso muito bem, mas ao invés de fazer isso, coloca, você fez isso muito bem, inclusive eu gostaria de sugerir isso, o que é que você acha disso aqui, tal. Então, aquelas técnicas que a gente abordou, tá fazendo isso? Beleza. Tá fazendo, não tá funcionando? Chama essa pessoa para uma conversa, para um feedback. Procura um dia ali que você esteja bem. De preferência, eu recomendo que seja uma sexta-feira, perto do final do expediente. Por quê? Não só porque é o final de semana que está chegando e a pessoa vai ali digerir o que ela ouviu, e eu espero que a conversa seja agradável, não seja uma conversa com uma comunicação violenta. A gente vai abordar ainda, estou devendo essa live só sobre comunicação não violenta, estou devendo, mas eu vou cumprir. Então, e no final do expediente de preferência. Por quê? Porque alguns tipos de feedback, mesmo que você na hora você vá programado ou programada para ter um tipo de feedback bacana, ter um tipo de feedback construtivo, nós somos humanos, nós sabemos disso, então eu não quero lhe iludir, eu não quero passar aquela imagenzinha, é só você implementar essas técnicas que o Rômulo está dizendo aqui, que vai fazer tudo vai dar certo. Não é assim. Jamais direi isso, porque sou muito consciente do que eu estou aqui falando para vocês. Vai ter um momento que mesmo com essas técnicas você não vai conseguir. Já passei por isso, mesmo estudando constante, enfim, mesmo com a preparação que eu tenho, eu, algumas vezes, dependendo de como eu esteja, não consigo aplicar aquilo o quanto eu quero. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas lideram pessoas. Então nós temos as nossas limitações, depende também de como a gente está com a nossa inteligência emocional, depende de tanta coisa, como é que você foi dormir na noite anterior, quais são os problemas, os desafios, aliás, que você está passando na sua vida, como é que foi naquele dia, enfim, são várias coisas, mas a gente tem que ter um roteiro para que as probabilidades sejam as melhores possíveis. Então, chama essa pessoa,
conversa no final do expediente. Por quê? Porque se for no início do expediente, corre o risco de não acontecer como você programou, de não ser tão bacana, tão harmonioso como você gostaria que fosse, e a pessoa pode ficar ali realmente abalada, e esse abalo vai fazer com que comprometa completamente a produtividade daquele dia. Isso tem vários estudos nesse sentido, de que realmente, dependendo do feedback, a pessoa ali, fisiologicamente falando, a nível de corpo, o corpo daquela pessoa naquele momento, dependendo do feedback, se for um feedback realmente negativo, o corpo daquela pessoa está pedindo fecha aí o teu computador, desliga e vai para casa, porque tu não está com capacidade para produzir nada. Fisiologicamente é isso. Tem vários estudos nesse sentido, milhares nesse sentido, e eu já verifiquei isso, eu já acompanhei isso também, eu já dei um feedback que foi completamente diferente do roteiro que eu estou dando, porque foi em um dia que foi no início da semana, não foi no final de... Olha aqui, eu tô lhe indicando para você fazer um feedback, dar uma reunião de feedback na sexta-feira, no último dia da semana, no final do expediente. E alguns meses atrás, em razão de uma emergência que surgiu, mas não foi só em razão dessa emergência, foi porque no momento eu não policiei ali a questão da inteligência emocional, e ao invés de eu ter deixado mais para frente, mais para o final da semana, eu imaginei naquele momento que poderia ocorrer, reiterar o que aconteceu antes nos dias que antecediam esse final da semana. Claro que isso é um viés, Então, eu dei um feedback na segunda-feira, no início do expediente, e eu vi o resultado. Realmente bate com esses estudos, realmente eu vi ali a pessoa realmente completamente despreparada para produzir, e embora o feedback não fosse um feedback realmente agressivo, fosse um feedback assertivo, foi assertivo, não foi com comunicação violenta, mas foi assertivo, e eu comprovei o resultado disso. Então, realmente faz sentido você deixar para dar esse feedback no final da semana. Então dá esse feedback, conversa com a pessoa, esclarece da melhor forma possível, esclarece que o ambiente precisa realmente estar, como é que eu posso dizer, sustentável no sentido de que o estresse que vai surgir sejam os estresses do trabalho, ou algum conflito que vai surgir realmente ali uma vez ou outra com algum membro do time. A gente não está isento de conflitos, eu já abordei aqui que, no meu entendimento, as relações tendem ao conflito, e a gente precisa realmente investir energia para que esses conflitos não surjam, e o que acontece é que muitas vezes a gente não investe energia, a gente relaxa, motivos são os variados, mas a gente relaxa, não investe energia na manutenção desses relacionamentos, e o conflito surge. Então, que esses estresses sejam esses realmente pontuais, não sejam frequentes. Então, que o estresse seja só necessário de quando acontecer algo imprevisto, ou então o estresse mesmo do aperfeiçoamento, da performance, da adaptabilidade. Então, a gente precisa esclarecer que isso é saudável também para essa pessoa, porque, veja bem, e eu quero que você entenda que essas pessoas, elas não fazem isso por maldade. Elas não agem estressando o time porque elas querem estressar o time. Elas entendem que elas estão com a melhor das intenções, e elas estão fazendo aquilo porque elas acreditam realmente que estão agindo com a melhor das intenções. Então, cabe a gente esclarecer que, embora a pessoa esteja realmente bem intencionada, aquele tipo de manifestação dessa boa intenção não está combinando com o time. Certo? Faz sentido? Muitas vezes a pessoa não tem ideia de que está incomodando. Imagina você, por exemplo, suponhamos que você mora em apartamento, eu moro em casa, mas quem mora em apartamento convive mais com esse exemplo que eu vou te dar aqui agora. Mora no apartamento e você coloca ali uma música em uma altura tal, e a gente sabe que a audição, ela também, a gente se acostuma também, você bota
um nível 8, por exemplo, que era alto com relação ao silêncio, mas a partir de alguns minutos, aquele 8 para você já não é mais alto. Ele fica um pouco baixo, aí você coloca no 10, aí fica um pouquinho mais alto. Daqui a pouco, aquele 10 também já não vai ser mais tão alto e você vai aumentando. Então acontece às vezes de um vizinho ou você mesmo colocar um som em uma altura que você acredita que é confortável para os vizinhos, mas pode estar incomodando muito o seu vizinho. Então, nesse sentido, que seria interessante que o seu vizinho chegasse para você e dissesse: Rômulo, olha, tem como diminuir um pouco porque eu estou querendo descansar e tal. O que acontece muitas vezes é que a gente fica com melindre e o vizinho vem chegar para a gente para falar isso e a gente diz: vixe, cara mal educado, não respeita aqui a minha privacidade. Quando, na verdade, a gente precisaria ouvir aquilo porque a gente não fazia ideia de que estava incomodando. Então, nesse sentido, é interessante a gente esclarecer os membros do time porque acontece, realmente é muito comum de eles não terem a menor ideia de que estão incomodando. Inclusive, nós seres humanos, a gente age na base do teste, desde quando nós éramos crianças. Veja bem que as crianças tentam fazer uma coisa, tentam pedir algo, se o pai ou a mãe der, aí ele pede aquilo e mais 2 daquele, e se der, aí pede mais aqueles 3 que foram dados agora e mais 2, e assim vai. A gente vai se relacionando na base do teste. A gente testa as pessoas. Por que você acha, por exemplo, que as pessoas que não conseguem dizer não, as pessoas que só conseguem dizer sim, por que você acha que elas são procuradas por dezenas de pessoas? Porque, claro, essas pessoas já vão testando e já veem: o Rômulo, ele não sabe dizer não, ele só diz sim. Então, tô precisando aqui de algo, vou pedir o Rômulo aqui, que eu tô meio um pouco aperreado, eu vou pedir o Rômulo. E nem quer saber se o Rômulo tá aperreado também, tá ali muito sufocado com muito serviço, com muitas demandas, vai lá e pede o Rômulo. Então, a gente vai se testando. Então, ocorre que se a gente não manifestar algo, não manifestar que aquilo está incomodando, a pessoa realmente continua naquele roteiro. Rômulo, agora eu quero te fazer uma pergunta. E se mesmo com esse feedback, mesmo com essa conversa, a pessoa, mesmo com essa produtividade boa que ela tem, ela continua estressando o time? O que é que eu faço agora nesse momento? Olha, cada caso é um caso. Porém, seria muito simples eu dizer só isso, né? Cada caso é um caso, é meio que eu dissesse para você: te vira, arranja o teu jeito. Mas não, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião, com base na minha experiência, é que não vale a pena estar com esse membro do time que estressa os demais. Não vale a pena. Por quê? Porque em determinado momento, mesmo que você feche os olhos para isso, que o colaborador, a colaboradora está produzindo bem, está estressando o time, aquele estresse não está chegando a você por enquanto, mas a partir de um determinado momento, isso vai chegar a lhe incomodar. Por quê? Porque aquilo vai atrapalhar, vai prejudicar o engajamento dos demais membros do time, porque eles não vão se sentir pertencentes a um lugar em que uma pessoa estressa todos, a pessoa responsável por aquele lugar, por modificar essa situação, não está se manifestando, então eles se sentem como se eles não fossem valorizados. E, inclusive, isso prejudica que eles se superem também, que eles comecem a produzir, por exemplo, como aquela outra pessoa. Então, eu entendo que não vale a pena. Agora, você vai avaliar de acordo com a composição do seu time, de acordo com as condições de reposição de alguém que tenha pelo menos um nível próximo daquela produtividade, vai avaliar se vale a pena você insistir mais um pouco, porque eu não posso dar uma regra fechada aqui para você, porque cada ser humano é exclusivo. Cada ser humano é exclusivo. Então, eu, inclusive, defendo que as técnicas que eu passo para vocês, elas precisam ser adaptadas, porque nós não somos robôs. Nós não somos algo que teve um molde para... o molde aqui do Rômulo, tem 10 Rômulos aqui que pensam do mesmo jeito, que agem do mesmo jeito. Não. Cada um de nós é um ser exclusivo.
porque nós temos experiências exclusivas, nós temos interpretações exclusivas daquela experiência. Por exemplo, suponhamos que eu estou aqui, a Diana está aqui comigo, a gente olhando para o céu e eu vejo uma estrela cadente, a Diana também vê a mesma estrela cadente. Mas naquele momento, a percepção que eu tenho, as lembranças que vão vir na minha mente e eu estar olhando aquela estrela cadente serão diferentes das percepções que a Diana tem. O sentimento, a emoção que vai surgir no corpo dela é diferente do que vai surgir no meu. Então, cada um de nós é exclusivo, cada um de nós tem uma história própria. E essa história é especial, que é essa história que é responsável pelas crenças que nós temos. E aí, se elas são limitantes ou não, é outra história, mas crenças são importantes. Então, cada um de nós é exclusivo. Então, você tem que realmente adaptar, avaliar o quanto vale a pena você insistir nesta pessoa, mas tenha em mente que, quero que você grave muito bem isso, não se esqueça disso, que ter alguém no time que estressa os demais, essa pessoa é um elemento que eu chamo elemento desagregador. Gera realmente desagregação, desagregamento, não sei qual das duas mas é um elemento desagregador. Então, toma cuidado com isso. Se você quer realmente uma produtividade sustentável, o que é uma produtividade sustentável? Não é produzir, meu time produziu bem esse mês aqui. Sim, e os demais? Um ano são 12 meses, produziu 3 meses só bem? Então, para ter essa produtividade sustentável e superar, quando possível, os níveis de produtividade, realmente isso é um critério que você tem que se atentar, porque senão isso daí vai prejudicar realmente o seu time. E às vezes, inclusive, uma pessoa que está assim, estressando o time, quando ela recebe o feedback, recebe essa informação de que ela está estressando, e, por favor, não quero que você chegue para a pessoa também e diga, olha, fulano, você está estressando o time e eu gostaria que você parasse de estressar o time. Por favor, não é desse jeito. O diálogo realmente não é desse jeito. Lembrando aqui que hoje em dia tem muita reclamação trabalhista por assédio moral. E, inclusive, vi uma entrevista muito interessante de um grande empresário que ele dizia, olha, e é um grande pensador, e ele dizia, as reclamações trabalhistas, as ações trabalhistas, muitas delas não são contra as empresas, são contra pessoas do ambiente que a pessoa trabalhava. Então, toma cuidado com isso, procura um roteiro legal para conversar com um membro do seu time, mas é importante que você esclareça isso e não tendo resultado positivo como você almeja, então às vezes a gente faz realmente um favor de que aquela pessoa saia do seu time e vá para um outro lugar. Ela encontra aí uma oportunidade de pensar sobre o que aconteceu, pensar se você estava certo ou certa, e dali ela pode realmente, ou ele ou ela pode começar uma nova oportunidade. E eu já vi realmente profissionais que saíram de um determinado lugar em razão de conflito e foram para o outro e, olha, se superaram realmente, é como se fosse um outro profissional completamente diferente. Então, realmente faz muito sentido. E eu já vi alguns casos nesse sentido, não foi só um nem dois. Já vi realmente alguns casos bem interessantes em que o colaborador era estigmatizado, assim, tinha passado por alguns conflitos, não tiveram ali bons momentos nos lugares anteriores, mas quando saíram dali foram para outros, se superaram. Então é claro que o ambiente também colabora com isso, é óbvio que o ecossistema colabora, a liderança também do gestor colabora ou da gestora colabora, mas fica aí a mensagem, conversa com essa pessoa, não deixa que isso tome proporções que fiquem fora do que você pode influenciar positivamente, ok? Então, muito obrigado pela participação, desejo a todas e a todos uma excelente noite, tenham amanhã um bom dia das crianças, da forma que você quiser aproveitar, e até quinta-feira às 19 horas, um grande abraço, muita saúde e paz para todas e para todos. Tchau, tchau.